Pessoal, vamos lá então. Eu vou colocar a câmera mais virada aqui para pegar ali o material. O quê? Vou não escrever nada hoje não, mais. Não hoje. Calma, não hoje. É porque eu não escrevi, eu não fiz ele no caderno, aí eu não quero ficar aleatório não, quero deixar certinho. Química 1, a gente vai continuar em Química 1, tá bom? Começando agora no capítulo 17. Olha que interessante. O capítulo 17, ele trabalha com um outro conceito, que é o conceito de um outro tipo de isomeria, que é a isomeria óptica. Muito importante para quem vai fazer vestibulares que tendem a ter uma carga conceitual de química bem pesada, tá? A isomeria óptica, ela é um fenômeno observado, assim como as outras isomerias, em compostos químicos que apresentam a mesma fórmula molecular. Página 22. Então, quais são os objetivos que a gente tem nesse capítulo? É ficar entendendo um monte de conceito envolvido com isomeria óptica? Também é importante, mas principalmente é identificar os compostos que apresentam isomeria óptica. Por que o livro traz esse objetivo? Porque a maioria das questões que vocês vão resolver envolvendo esse tipo de situação são questões que pedem para você identificar se ocorre ou não a isomeria óptica. Então, por isso que ele coloca como objetivo principal identificar. Então, a gente vai passar pela identificação. Como eu faço para identificar compostos que podem apresentar isomeria óptica? Lembra? Todas as isomerias, sejam elas as planas, seja ela geométrica ou a óptica, tem critérios para a ocorrência. Então, quando ele fala em identificar isômeros ópticos, você conhece os critérios de ocorrência desse tipo de isomeria? Beleza? Então, isso é a primeira parte. Segundo, calcular o número de isômeros, tá? Que também é um tipo muito comum de questão de prova. Você calcular o número de isômeros que constituem aquele composto. Depois eu coloquei para gravar, que eu não lembro. Coloquei. Pode. Então vamos lá, pessoal. Percebam essas duas moléculas aqui. Elas são moléculas que representam compostos distintos, substâncias químicas com propriedades distintas. Ela é a talodamida. Esse composto, a história dele é bem interessante. Porque esse composto, ele era utilizado, né? Esse medicamento, esse princípio ativo, ele era utilizado como medicamento e era utilizado por mulheres grávidas, né, para evitar enjoo, essas coisas. Só que, com o passar do tempo, foi observando que as mulheres que utilizavam esse medicamento, também, não todas, mas muitas delas apresentavam uma alta taxa de aborto, acabavam abortando naturalmente. A questão era, por que mulheres que usavam esse medicamento acabavam tendo alguma complicação na gravidez? Não nem falar aborto, mas alguma complicação na gravidez. Pelo fato de que os pesquisadores da época não sabiam o seguinte: eles não sabiam da existência de isomeria óptica. Então, quando eles produziam o medicamento, o princípio ativo ia, mas o veneno também ia junto. Pelo simples fato de que uma das moléculas é isômero óptico da outra. Como se fosse o seguinte: isômeros ópticos são aquelas moléculas idênticas em constituição, mas que quando colocadas na frente uma da outra,
parece que uma é a imagem do espelho da outra. Então, os pesquisadores não tinham essa noção. E por isso que quando eles produziam um medicamento, ia o princípio ativo que realmente auxiliava nas náuseas e etc., mas também ia junto o veneno que provocava os efeitos adversos, as complicações futuras. Então, a isomeria óptica consiste em um tipo de isomeria em que as moléculas que fazem parte desse tipo de processo constituem um par imagem-espelho, ou um par imagem-objeto, melhor dizendo. O que isso significa? Significa que, quando nós analisamos a molécula, e agora passa a ser um processo mais, digamos assim, abstrato, quando nós analisamos a molécula, estes isômeros ópticos, se fossem colocados na frente do espelho, uma delas seria o reflexo da outra no espelho. Como se você tivesse a sua mão direita e esquerda. Se você coloca a mão direita ou a mão esquerda na frente do espelho, o reflexo que vai aparecer é da mão contrária, né? É assim. Então, elas formam um par objeto-imagem. Imagem. Não é? Essa é a imagem dessa. É isso? É isso? Certo? E o mesmo acontece com compostos químicos. Existem compostos químicos que formam esse tipo de situação. Não só aqui. Por exemplo, o cheiro da laranja e do limão. São isômeros ópticos. Uma é a imagem especular da outra. O que é isso? A imagem do espelho da outra. Mas, por serem substâncias diferentes, produzem sensações diferentes. Uma produz o cheiro da laranja, o outro produz o cheiro do limão. Como que eles podem ter esse comportamento diferente? Porque os isômeros ópticos, mesmo tendo esse comportamento de um sendo a imagem no espelho da outra, interagem com a luz. Toda substância química, tudo que está ao nosso redor interage com a luz. Interage porque você está vendo cor, então aquilo ali que está formando aquele material está interagindo com a luz. Porque senão você não veria cor nenhuma. É simples. Então, tudo que eu estou vendo aqui de colorido, o componente desse estofado, o componente da bolsinha, do plástico, da sua roupa, está interagindo em algum grau com a luz e emitindo essa cor para eu poder visualizar. Senão, como que eu ia ver? Entende? Então, os compostos químicos, eles interagem com a luz, com a radiação eletromagnética. E os isômeros ópticos têm essa característica muito mais acentuada. O que diferencia o cheiro da laranja, por exemplo, do cheiro do limão, é justamente a forma que a molécula interage na luz. Com a luz, não na, mas com a luz. No sentido simples, que a gente vai falar sobre isso também. Uma interage com a luz, rotacionando a luz para a esquerda. A outra interage com a luz, rotacionando a luz para a direita. O simples giro, a simples rotação da luz muda o cheiro do oposto. Um é o cheiro de limão e o outro é o cheiro da laranja. Então, as interações com a radiação eletromagnética, né, que seja quaisquer, elas provocam comportamentos diferentes nas minhas estruturas moleculares. Por isso que os isômeros ópticos, eles foram descobertos, né, em termos científicos recentemente, por isso que os isômeros ópticos, eles têm essa capacidade. A capacidade de formar um par objeto-imagem e mais, de interagir com a luz ou com a radiação eletromagnética de tal forma que conseguem modificar as suas propriedades. Por isso que constituem isômeros. Porque são substâncias distintas, produzem comportamentos distintos. Por isso que nós temos que estudá-las nesse contexto, separadamente. Porque se são substâncias distintas, vão ter comportamentos diferentes. Alguém ia perguntar aí em casa? Não? Então, olha lá.
Aqui ele dá uma definição de luz natural, luz monocromática, luz não polarizada, luz polarizada e plano de polarização. Dá uma lida, leitura complementar, página 23, tá? Não, o foco não me interessa, luz polarizada. Quer dizer, não é que não me interessa. Eu acabei de explicar o motivo de estar aqui nessa página. Para você entender que as moléculas, os componentes químicos, interagem em graus diferentes com a radiação eletromagnética e esta interação provoca modificações das propriedades dessa substância. Por isso que existem isômeros ópticos. O que são os isômeros ópticos? São moléculas, são compostos com a mesma fórmula molecular, mas que interagem com a luz de uma maneira diferente. Ou seja, apresentam propriedades diferentes. Por isso que há a importância de você saber se aquele componente tem ou não isomeria óptica, ou apresenta ou não isômeros ópticos. Por isso da importância do cara colocar aí como identificar isômeros ópticos. Certo? Por quê? Você só consegue me dizer se haverá ou não ou isomeria óptica se você conseguir identificar esse processo. E aí a gente passa para o seguinte. Vai falar de polarímetro, chega na página 25, que é a mais importante. A luz vai interagir, eu vou resumir essas duas páginas aí que eu falei que é uma leitura complementar. A luz ela vai interagir de várias formas, né, com as moléculas. Estes compostos, esses isômeros ópticos, eles apresentam determinadas regiões da molécula que vão polarizar a luz, polarizá-la, e vão rotacionar ela. Tipo, jogar ela para um lado, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, né? Horário e anti-horário. Então, existem locais nas minhas moléculas que são responsáveis por essa interação. Esses centros, esses locais, é que são importantes para identificar se a molécula apresenta ou não isomeria óptica. Então, resumidamente, nessas duas páginas, ele vai explicar o conceito de luz monocromática, policromática, etc. E o polarímetro, que é um equipamento que polariza a luz. Isso. E aí, através desse equipamento, eu consigo, em laboratório, verificar se há ou não isômeros ópticos ativos ou não naquele composto. Tá bom? Então, olha só. Na segunda página, nessa página 25, nós temos conceitos. Ainda não chegou no que eu quero, que é a identificação. Minto. Olha só. Isômeros ópticos são estereoisômeros, então quer dizer, são isômeros que apresentam, são moléculas que apresentam isomeria espacial, né, no espaço, configuracionais, isso que eu acabei de falar, opticamente ativos. Odeio esse livro. Odeio ele ali. Odeio. Não sei para quê. Inútil. Não sei, inutilidade. Então, ó, opticamente ativos. Como são compostos diferentes, suas moléculas não são superponíveis. Ou seja, compostos ou isômeros ópticos, eles vão apresentar na sua, como característica, a característica da quiralidade. O que é quiral? Tem a ver com a mão. Quiromancia, vai ler a mão. Então, ser quiral significa que tem um comportamento similar ao da mão. O que é isso? Um comportamento similar ao da mão. O comportamento similar, ou o que é um isômero óptico, é que, quando você coloca, como eu falei anteriormente, a sua mão esquerda na frente do espelho, o reflexo que aparece lá é o da mão direita. Certo? Se você tentar colocar, sobrepor
A mão esquerda sobre a mão direita, elas não se sobrepõem. Ó, o dedão fica para um lado e o outro para o outro. Esse comportamento é chamado de quiralidade, porque tem a ver com as mãos. E isômeros ópticos têm que apresentar este comportamento. Eles formam o par objeto-imagem, então é como não? São dois ou mais compostos diferentes, mas que quando eu olho para eles, quando eu faço a comparação entre eles, eu percebo que eles são como se fossem reflexo um do outro no espelho, como o comportamento da mão direita e mão esquerda. Se você coloca lá, o reflexo vai ser o contrário. Este comportamento quiral ou relacionado à quiralidade é um dos critérios para a ocorrência da isomeria óptica. Então, o primeiro critério é: as moléculas não podem ser superponíveis. O que é isso? Quer dizer que quando eu colocar uma em cima da outra, os átomos que formam a minha molécula estão em locais diferentes, como os dois dedões. Isso é ser quiral. Então, essa é a primeira ocorrência. Além disso, para que, olha só, no livro ele traz exatamente isso, ó. Aqui eu tenho o X, né? O carbono, o átomo de carbono, Y, Z, é qualquer coisa, e será W, tá aqui, né? Então, olha só, se você pegar essa molécula e colocar ela na frente do espelho, mas espera aí, eu vou pegar uma molécula e vou colocar ela na frente do espelho? Não, é um trabalho abstrato, demente. Lógico que não. Ai, como que você vê? Aí, eu não vejo. Pelo amor de Deus, não vemos. Então, quando a gente está dando esse tipo de conceito, é que eu estou trazendo do mundo que eu não enxergo, tentando colocar situações físicas observáveis para que a gente compreenda. Mas eu tenho que lembrar que isso daí acontece a um nível que eu não vejo. Então, como que os pesquisadores sabem isso? Computação está aí para isso. A computação revela até o último fio do seu DNA. Consegue dizer de onde veio. Consegue mesmo. Tá? Então, os modelos computacionais, as técnicas computacionais, as técnicas matemáticas, enfim, associadas ao conceito químico, permitem a gente fazer isso. Então, olha só, essa molécula aqui e esta daqui são compostos distintos. Elas existem, as duas. Ambas existem. Só que é o seguinte, se eu olhar para as duas, é como se essa molécula aqui fosse a imagem refletida no espelho dessa. Ó. Então, olha aqui, ó. Isso daqui é um espelho. Então, se eu colocasse um espelho aqui, ó, X com X. Carbono, carbono. Y, olha o Y onde veio. Y. Então, é como se você estivesse aproximando ele do espelho. Tem que fazer um trabalho abstrato na cabeça, gente. Não tem jeito. Eu vou trazer na semana que vem, eu vou trazer um kitzinho de moléculas e um espelho para que vocês consigam visualizar isso, tá? Mas a ideia é essa, é trabalhar o abstrato. Química, você consegue aprender muito de química se você tiver um bom mecanismo de abstração. Exato. Então, olha só. Y, aqui é como se fosse um espelho.
Então o Y está próximo do espelho, está aqui. Poxa, porque não tem pincel suficiente. Não vai. Ok? 3. Eu precisaria de 4. Não vai dar certo, não. Ó, o Z e o W que foi lá para trás, ó. Por quê? Eu estou olhando aqui, ó. Estou olhando aqui, ó. Esse é o espelho, está na minha frente. Certo? Consegue imaginar isso? Agora tenta colocar essa molécula sobre essa. Faz o trabalho aí, coloca. O W vai bater no Y. Então elas não são superponíveis. Portanto, podem, ainda não tem o critério final. Portanto, podem apresentar isomeria óptica. Podem. Mas para que eu confirme se a molécula, apesar de apresentar a imagem no espelho, né, ter esse comportamento quiral, para que eu confirme, o critério final é o seguinte: para que o composto químico apresente isomeria óptica, além das moléculas não serem superponíveis, o que é isso? Se eu pegasse qualquer uma delas e colocasse sobre a outra, elas não podem se sobrepor, não podem ficar exatamente no mesmo lugar, os átomos, os grupos. Como a mão direita e esquerda. Oi. O que eu acabei de falar aqui agora? Que ela, sim, entendi. Mas olha só, eu falei o quê? Elas sim apresentam a mesma estrutura, apresentam a mesma fórmula molecular, mas interagem com a luz de maneira distinta, por isso que apresentam propriedades distintas. E se apresentam propriedades distintas, são compostos diferentes, não é o mesmo composto. Tá bom? É igual se você olhar a molécula, eu gosto muito porque eu acho muito fantástico isso. A molécula do cheiro de laranja e a molécula do cheiro de limão, limoneno. Aqui. Qual é a diferença delas? A única diferença é que uma gira a luz para a direita e a outra gira a luz para a esquerda. Ah, mas e aí? O que isso provoca? Provoca o cheiro de limão e o cheiro de laranja. Entende? Então, se há é sempre importante a gente saber isso. Se ocorre mudanças de propriedades de um composto para outro, e mesmo que esse composto apresente a mesma estrutura, a mesma forma, mas tem propriedades distintas, então você está diante de substâncias distintas, substâncias diferentes. Beleza? Tudo bem, Flor? Então, olha só. Qual é o critério final? É preciso que, além disso, que eu falei de não ser superponível, que também apresente na sua estrutura um carbono chamado de carbono assimétrico. É este um carbono, é este um critério que vai falar e vai ser digamos assim, o critério divisor de águas, no sentido de que se uma molécula química apresentar carbono assimétrico, automaticamente ela apresenta isomeria óptica. E o que é um carbono assimétrico? Um carbono assimétrico é um átomo de carbono ligado a quatro diferentes ligantes. Não tem outro carbono. Tem que ser todos diferentes. Então, átomos de carbono assimétrico são átomos que vão apresentar
na sua estrutura 4 ligantes diferentes. Pode até ser outro carbono, Luana, desde que o que está ligado àqueles outros seja tudo diferente. Em outra classificação, assim, como se fosse líquido, cadê? Aqui, por exemplo, não poderia porque tem 2 hidrogênios. Tá, se fosse um álcool, Vamos lá, vamos pegar um exemplo de carbono assimétrico aqui? Tá. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Sim. Sim? Beleza, então, ó, exemplos de carbono assimétrico. Todo carbono assimétrico, ele é marcado com um asterisco, indicando que ali é um centro quiral, um centro de atividade óptica da molécula. Uma molécula pode apresentar mais de um centro de atividade, tá? Não apenas um. Então, isso quer dizer que os carbonos quirais, se a molécula apresentar vários carbonos quirais, ela vai apresentar também vários isômeros ópticos. O número de isômeros ópticos de uma molécula depende da quantidade de carbonos assimétricos. Então, ó, são 4 ligantes diferentes. Eu poderia ter aqui, ó, um COOH, um CH3, um OH, totalmente aleatório, e um H. Esse carbono é assimétrico? É. Por quê? Aqui eu tenho um grupo OH. Aqui eu tenho carbono. Aqui eu também tenho carbono. Mas só que, se você olhar, nesse carbono aqui de cima, nós temos hidrogênio. E aqui a gente tem uns 2 átomos de oxigênio. Então, são grupos diferentes. Quando os 4 ligantes do carbono, aí você fala assim, mas pode em dupla ligação? Bom, se você conseguir botar 4 ligantes ali com dupla ligação, pode. Agora, pode? Não dá. Então, nem compostos, não. Carbonos, os carbonos, não compostos, porque aí eu generalizo o composto. Carbonos com insaturação dupla e tripla, os carbonos da insaturação não têm atividade óptica. Porque não tem como eles estarem ligados a quadros distintos. Por isso que só carbonos saturados são alvo de atividade óptica. Então, esses carbonos assimétricos podem ser ligados a uma cadeia? Se continuarem depois do ácido. CH2, CH3, ou CH2, tipo isso? Pode, ó. São 4 distintos. São 4 ligantes distintos que estão nele aqui. Só não pode ser o mesmo, exatamente o mesmo. Agora, se fosse um outro grupo CH3 aqui, não pode. Não tem atividade óptica. Beleza? Pessoal, fala, Matheus. Pode, tá. Beleza? E todo carbono assimétrico, pessoal, ele deve ser marcado com um asterisco, indicando que ali é um centro quiral ou um centro óptico da molécula. Pessoal de casa, alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, se o exercício pergunta para você, o composto apresenta isomeria óptica, o que você vai fazer? Vai criar a imagem no espelho da outra? Não, você não vai fazer isso. Você não é besta? Você vai procurar se tem carbono quiral. Se tiver carbono quiral, tem atividade óptica, não precisa nem botar. Não, você não vai fazer isso. Entende? Mas se tiver quiral, vai ser óptico. Vai ter óptica, então vai ter imagem. Vai ter jeito. Não para de ter imagem. O carbono quiral, ele é indicado por um asterisco.
Então, tudo que for carbono quiral, você vai em cima da molécula e marca com um asterisco. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Aqui eu já falei. Beleza. Aqui a gente já viu essa definição, tá? Diastereoisômeros, tá bom? Diastereoisômeros. Mas tem mas então esses derivados são que não formam Não formam. Enantiômeros e diastereoisômeros. Essa isomeria é muito peculiar. Por isso que o livro traz dois objetivos simples para ela. Identifica, saiba localizar o carbono quiral. Como? Saiba olhar para o composto, procurar os carbonos com ligações simples e identificar se ele é quiral ou não. Por quê? Porque esse tipo de isomeria, ela não é tão simples assim. Não é mesmo. Tá? Então, por isso que o livro ele trabalha só com esse conceito de identificar e calcular o número de compostos. E aí vem um monte de coisa. Vamos lá. Eu não vou ficar preso muito nas projeções de Fischer, tá? As projeções de Fischer, para vocês terem uma ideia, só quem for trabalhar com bioquímica, moléculas orgânicas, biomoléculas, né? Carboidratos, lipídios, normalmente são só escrita. Eu vou ensinar a ler. Agora, montar a fórmula de Fischer não é obrigatório. Agora, para quem vai fazer uma faculdade de química, é. Vamos lá. Então, a gente já viu que os diastereoisômeros, ou os diasterômeros, eles são compostos que não constituem o par imagem espelho, né? O par objeto imagem, e, diferentemente dos enantiômeros, que são aqueles compostos que constituem, mas se não apresentam carbono quiral, não tem atividade óptica. Cuidado, tá? Que nem todo composto que tem a imagem especular, né, forma um par objeto-imagem, nem todo composto é óptico. Por quê? Para ser óptico, ele precisa, além disso, ter o carbono quiral. Senão, ele não consegue ser nem isso, na verdade. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Alguma dúvida? Eu tenho até que horas? 6 minutos? 5? Então, eu vou parar agora também, tá, pessoal? Depois, na próxima aula, a gente continua. Os isômeros ópticos, eles apresentam atividade óptica e apresentam o carbono quiral. Nem tudo que é imagem no espelho tem atividade óptica. Só essa diferença. Nem tudo que constitui um tal objeto imagem tem atividade óptica. Porque para ele ser óptico, isômero óptico, ele tem que apresentar o carbono quiral. Por isso que eles são classificados como enantiômeros. Oi. Oi. Pode falar. Eu ou a outra pessoa que te chamou? Fez o quê? Pode. Nesse exemplo aí do Tome Nota, no limoneno, tipo, tem o CH2 e um CH2 do outro lado. Por que ele é quiral? Aonde? Ah, tá. É porque tá no livro. Ó. Tá no livro. Espera aí. Deixa eu olhar. 26. Em qual página? 26. 6. 26. Isso, aí. Ah. No limoneno. Tem um CH2 de um lado e um CH2 do outro. Por que ele é quiral? Olha aqui o carbono quiral marcado ali com esse asterisco ali, ó. Sim. Mas tem CH2 e CH2, não são iguais? O CH, Camille, né? O CH2 não.
É porque ela está usando o primeiro. Mas Você só está olhando para o primeiro. E os desempates? Você só está olhando para o que está diretamente ligado. Mas e o que está ligado a esse outro ato multiplicador? Por exemplo, igual eu fiz aqui. Ó. Ah, sim, entendi. E o restante? Entendi. Entendeu? Sim, valeu. Ei, não pode sair não, e cada um fica quietinho nos seus lugares aí. Pessoal que está em casa, muito obrigado pela participação, tá? Podem sair da sala se quiserem. A gente vai encerrar a aula agora. Exatamente. Mas só que existe isso, entendeu?